A Jasmine, ela tá... Peraí. Deixa eu guardar então, porque senão eu vou ficar falando e eu vou começar a tocar. Leite de amor, o remédio na vida noturna. Começando então mais um chá de história, hoje presente aqui na mesa, eu, que vos falo, Michael Cosma, ou Michael Douglas, ou MD, nosso colega e amigo Rafael Buzo e o host da mesa, Pablo Coelho. Muito obrigado, MD. Então, damos sequência aqui aos estudos sobre o pós-colonialismo e o tema de hoje é Estudos Subalternos e Dipesh Chakrabarty. Na verdade, o nome dele é só para referenciar a nossa base de estudo, que foi um texto chamado... Rafael, como é que é chamado o texto? Como é chamado o texto? O texto é chamado... Provincializar a Europa, a proposta epistemológica de Dipesh Chakrabarty. É um texto de Antônio Manuel Elias Júnior, Marcos Costa Lima e Carolina de Mato Almeida, que foi publicado na Revista Brasileira de História e Ciências, da Faculdade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Perfeito. Então, recadinho de sempre. Nossas redes sociais. Contato com a gente através do Instagram. É @GAP Sair da Grande Noite. No Facebook é só procurar por Sair da Grande Noite. Nosso site, sairdagrandenoite.com. E o nosso e-mail é gapsairdagrandenoite@protonmail.com. A novidade agora que nós vamos trazer para vocês, nossos cursos. Já está quase pronto o nosso curso sobre a história do Brasil. O primeiro módulo dele se chama História do Brasil, Povos Originários. E o nosso curso de formação para a diversidade sobre ensino religioso. Mais novidades nos próximos programas. Dando continuidade ao episódio anterior, hoje nós vamos trabalhar com os estudos subalternos. Nossa segunda parte sobre os estudos pós-coloniais. Lembrando que no episódio anterior nós conversamos sobre as diferenças entre colonização, a colonização moderna e a colonização clássica, digamos assim, a diferença entre escravidão e como surge a luta por liberdade dos povos colonizados. Nós também comentamos a diferença entre os estudos, o surgimento dos estudos pós-coloniais com os estudiosos anticoloniais, né, que nem Fanon, Alberto Memmi, que vão dar origem aos estudos coloniais, os pós-coloniais. Os estudos então subalternos vão ser originados então de estudiosos sul-asiáticos, não somente sul-asiáticos, mas principalmente sul-asiáticos, que estudam o pós-colonialismo e o pós-imperialismo, na década de 80 que vai ter início, apesar de estudos, a gente pode remontar até a década de 60, mas tem uma forte crítica ao essencialismo e tem uma perspectiva de ver a história a partir de baixo, né? Sim. Então a gente pode dizer que é um olhar histórico sobre uma Índia moderna, a Índia que nós temos agora, descolonizando o passado que foi construído pelo colonizador. É que a gente precisa encaixar esse conceito, o estudo subalterno, numa história. E como é que se deu essa história da Índia e como é que se forma esse pensamento subalterno? Então, para começar, aí já a formação do Estado-nação da Índia e a identidade da Índia. Primeiro a gente vai começar pelo nome, né? Índia, do rio Indo, rio mais importante da época para a formação dos povos locais ali, que é o que justifica o pessoal ter se instalado naquela área e começado um processo de civilização ali. Então, o rio Indo. Da Índia, já pulando, para não ficar tão extenso aqui, a gente vai ter... Vamos partir, a princípio, já que a gente já falou bastante no podcast passado, a gente vai partir de quando Portugal ainda possuía o monopólio das rotas de comércio para as Índias. Então vamos partir desse ponto, já que a gente se atentou mais para a América no podcast passado. Então vamos começar daqui.
A gente vai ter então Portugal ali, com monopólio, de novo. Colombo, quando tenta descobrir novas rotas para se chegar à Índia e não pela costeira da África, ele vai chegar nas Américas, vai denominar aquilo como Índia, que não era, e a partir de Colombo também já começa a primeira confusão do que é o índio, o indígena. Tá, mas era aquele nome então, antes? Não tinha nome? Não tinha nome, porque não tinha... Porque não tinha um não nome tinha europeu. Não tinha um nome europeu. Claro, devia ter um nome lá, mas não que fosse desconhecido, mas só não... Não, eles não sabiam, eles tinham, é que nem a gente conversou no meu podcast passado, tinha-se a ideia das terras brasílicas, que era aquela mitológica. Rai Brasil, coisa do tipo isso, assim. Tá. Tinha-se ideia de que tinha terras a oeste. Mas o europeu conhecia que existia para aqueles lados. Não. Não, porque nessa época, ele tá falando antes de 1500. Mas... E tipo, os persas não são pra lá? Quem? Os persas não Não, são ele tá pra lá? falando das Américas. Que persa nas Américas? Ele falou da Índia. Sim, ele chegou nas Américas achando que era Índia. Tô falando do Colombo, né? Do Colombo, cara. Colombo, aí vai chamar as Américas de Índia. Isso aí pode botar no início. Vou chamar os historiadores ali. Porque os gregos conheciam os persas e os persas são por aqueles lados, como é que eles não sabiam que existia mais mundo pra lá? Sim, os indo-europeus vieram dali, né? Mas é que ele tá falando das Américas, ele não tá falando da Índia. Vamos prestar atenção aqui no coleguinha aqui. Eu tô falando do nome índio. Índia. E índio Por que também. ele chamou de índio os nossos Sim, índios? claro, isso claro. E daí, com isso, tudo que é nativo de qualquer terra vai virar indígena. Índio. Sim, porque toda empresa colonial e toda empresa que faz comércio acaba criando a sua companhia índia, tipo Índias Orientais, Índias Alemãs, Índias não sei o quê. Basicamente a Índia vira um sinônimo quase que para empreender uma ação econômica, né? Uma ação de troca e tal. E com isso as Índias Orientais, que vai se instalar, já saindo ali de Colombo já, no caso a Companhia das Índias Orientais, uma empresa privada que vai se instalar na Índia, vai tomar o controle do poder da Índia. Ou seja, vai ser uma empresa privada que vai tomar conta desse poder já em 1757, que vai consolidar o domínio britânico na Índia. Essa companhia, essa empresa privada, ela vai possuir poderes administrativos locais, legitimados pelo parlamento britânico. Ela vai controlar diretamente a população local, ela vai influenciar o sistema feudal indiano e ela vai possuir no local um exército privado, tanto de homens britânicos como de indianos locais, que é o que a gente pode chamar, que vão defender essa companhia. Por si mesmo que a gente já conversou sobre colonização interna. Então é esse exército privado que vai passar a defender a Companhia das Índias Orientais. É um braço de colonização interna também. É um braço de colonização interna. 100 anos após isso, já começa a Primeira Guerra pela Independência, com revoltas desses soldados filiados à Companhia das Índias. E eles vão, no caso insatisfeitos com a forma de administração, com a fome, eles vão fazer a primeira revolta por independência local. Porém, a tropa britânica acaba vencendo essa disputa e vai se iniciar o primeiro Raj britânico na Índia. Ou seja, a Índia vai deixar de ser da Companhia das Índias e vai ser agora do Império Britânico. Ele que não é mais uma empresa privada, agora a gente começa o início do imperialismo na Índia. Ela vai ser parte do Império Britânico porque justamente os soldados que fizeram a revolta, eles eram britânicos. Ou não tem relação Não, eles porque eram indianos. Então, soldados indianos que começaram. Então, esse primeiro Raj que tu falou, ele é, digamos, talvez de uma forma errada, um fantoche da Inglaterra. Ou não tem nada a ver. É só uma libertação de um grupo econômico privado,
Ou tem alguma mão da Inglaterra para ajudar eles a se libertarem? Tem uma mão da Inglaterra, porque no momento que tu quer independência, eles querem independência pra falar por si mesmo. Uhum. Porém, a Inglaterra, como sempre sendo Inglaterra, ela vai dar o golpe, né? Tipo, vai financiar esse movimento, vai matar milhões de pessoas e vai declarar, não, agora é meu rádio. Ela Vai suprimir. É como a gente tem as guerras na América, por exemplo. Claro, não querendo ser anacrônico nem nada, mas é uma elite tentando fazer uma revolta para tomar o poder. Só que o poderio militar inglês ele é maior e vai dominar aquela elite e vai sobrepujar botando um governo próprio. Não é mais uma empresa privada, e sim um governo próprio agora, né? Imperialismo. O cliente que é uma marionete que vai servir para os interesses dele, né? E vai continuar fazendo comércio, que é o grande interesse de toda a... Que é justamente uma questão econômica e Exatamente. mais material, claro. E daí, no caso, aí que tá bom a gente pautar bem, porque o exército indiano, no caso, quando tu fala em exército, tá falando no soldado ali, ele vai ser suprimido e usado como massa de manobra. Porém, a gente ainda tem uma força na Índia, que é a classe média indiana, essa classe média ela participava da administração colonial e ela vai dar continuidade a esses movimentos de independência. Então, a maioria dos conflitos que a gente vai ter na Índia é por independência. Até mesmo... Enfim, depois pego. Por que essa classe média ela vai querer ainda continuar com esse processo de independência? Porque ele mesmo nas condições de privilégio deles, o indiano na Índia, ele tinha um tratamento diferenciado do britânico. Sim, é que o britânico ele era julgado pela lei inglesa e não pela lei da Índia, né? Não pela lei, e ele era muito mais protegido, era muito mais privilegiado, gozava de mais direitos. Até as escolas, né? As escolas os ingleses tinham escola própria, que eram muito superiores ainda à escola. E nas escolas indianas eles aprendiam a história da Inglaterra. Mesmo nas escolas indianas eles aprendiam a história inglesa. E nesse período é bem o que acontecia muito é que tinha muito indiano que ia também para a Grã-Bretanha para estudar, que é o caso do Gandhi. O Gandhi era um que ia para a Grã-Bretanha. Mas isso já é bem mais recente, né? Sim, isso já é mais recente. Mas dá para notar que tem uma similaridade entre tudo isso, porque tem o Gandhi, que ele sai do país colonizado e vai para a terra do colonizador, estuda e volta e tenta transformar a realidade. Lá na África e tal, a gente tem o Fanon, a gente tem o agora bem recente, o Necropolítica, o Fanon? Mbembe, isso. Acho Mbembe. Então, o Senhor também, né? Senghor. Então a gente tem um pessoal que ele consegue dar um passo além nessa questão de erudição acadêmica e tal, e volta, né, para lutar pelo... Esse seria o ônus da colonização. Porque tu cria, é o momento que tu disponibiliza a educação pro teu oprimido, tu dá ferramentas para ele lutar pela liberdade dele. E além disso que ele vai saber a tua linguagem também, que a gente discutiu bastante no podcast passado. Isso, exatamente. Isso. E no caso indiano a gente tem o próprio Chakrabarti. Chakravorty é a Espiva. E a própria Espiva que também... Que é formada e tem o doutorado em letras... Em letras nos Estados Unidos. Na Inglaterra. Tá, mas então, só pra gente entender um negocinho que não ficou claro. Ou talvez tenha ficado claro, eu não peguei. Colonialismo, ele começa com uma empresa privada e através de uma luta de independência, talvez nacionalista, ele passa para as mãos do Estado Inglaterra. Isso. Então, do Império Inglaterra. Isso, do Império Inglês. Essas duas visões elas são elitistas. Isso. Então, o povo indiano em si não teve voz em nenhum momento, nem na colonização, logicamente, e nem durante essas lutas, porque, como tu falou, quem propagava a luta era uma casta indiana com mais privilégios, que eles tinham favores, então, da Inglaterra. Isso mesmo. Então, o indiano comum ali, o indiano médio, ele continua não sendo nada no meio do Ele continua sendo massa de manobra, tanto que a gente vai
vai presenciar daqui a pouquinho, já nesse processo de independência, uma dizimação deles. Enfim, vamos começar nesses dois grupos aí. Então, de 1875 até 1900, a fome na Índia se instaura. A gente vai ter um número aí de médio de 20 milhões de pessoas dentro desse período. E outros movimentos políticos a gente vai ter, por causa da fome, uma média de 20 milhões de pessoas dizimadas. Isso por mais condições que a Inglaterra impôs ali, porque a gente Mas essa fome é uma fome programada, né? Uma fome imposta, não uma fome que deu por colheita ou... Não. Ou é uma fome feita pelo comércio mesmo. Eu acho porque na Segunda Guerra teve isso, não teve? Não, mas que são situações diferentes, a pobreza. Que se dava fome na Índia foi por causa da pobreza. Porque o monopólio comercial ficava todo o lucro, enfim, com a Inglaterra. E a produção também, né? Para exportar, para vender para a Inglaterra. Aí que entra a questão do colono lá. Do colono não, do... Colonizador. Não, do... Colonizado. Aldeão, não é aldeão, é... Camponês. Tá, deixa eu falar. Camponês. Isso vai ficar sem edição, vai ficar sem... Não, aí... Você pode ser grande, você tá no fim, tá ligado? No fim. Tipo, o não sei quem, o camponês. Deixa eu falar de novo. Camponês. Que a relação do camponês com essa... A relação do camponês com essas lutas de... Independência? Não é independência, mas a relação do camponês com essa relação política também é presente na China, né? Justamente, talvez, por não ser um território muito grande, com muita população e muita fome, né? E sempre a capital está associada ao colonizador. Talvez o Michael Douglas saiba explicar melhor essa questão, por que na Índia a gente tem uma pobreza maior do que na China, por exemplo. Não sei. Você é burro, cara, que loucura. Então, Agora eu buguei. Tá, depois dessa fome, morte de 20 milhões, a gente vai começar mais ainda movimentos políticos de independência. E, além da independência, esses movimentos vão querer começar a resgatar uma identidade local que foi dizimada pela Companhia das Índias pelos diversos países europeus que ali dominaram toda a Índia. Desses grupos a gente vai destacar os dois, que é o Renascimento do Hindu, que ele vai fazer uma adaptação da cultura indiana e britânica no local, que a partir daqui que a gente começa já a ter, por exemplo, os indianos usando roupa europeia e o turbante, e que é uma cultura que ainda tem alguns locais na Índia dessa mescla, graças a esse grupo hindu. é uma hibridização, então, É cultural. uma hibridização cultural. Tu pega o que o europeu já trouxe e tu faz um resgate da tua cultura e mescla. Muito bom. E a gente vai ter também a Liga Muçulmana, que eles queriam apenas autonomia religiosa, tanto que depois da independência eles vão continuar sendo imperialistas. Como continuar sendo imperialista? Vão continuar com a coroa inglesa depois da independência. Já vamos chegar lá. Tá, tô ouvindo. Que agora, na Segunda Guerra Mundial, que a gente tem as coisas esquentando mais. Por quê? A gente vai ter 2,5 milhões de indianos lutando no exército britânico durante a Segunda GM, que esses também queriam uma representação igual dentro do próprio exército, que não tinham. Então esses indianos eles vão lutar na África, vão lutar nas Américas, vão lutar na Europa, e eles vão buscar mais representatividades nesse ciclo de imigração. Sempre tendo em vista isso que o MD está falando, que ainda a Segunda Guerra, que foi ontem, né, Foi ontem. Os históricos, eles ainda eram colonizados. Eles ainda eram uma colônia que foram para a guerra não pela vontade deles, é porque como a Inglaterra, o Império Inglês mandava, eles foram, sendo soldados de uma classe inferior. Nem na própria hierarquia militar eles tinham alguma igualdade com os ingleses.
tanto que existiam outras colônias de outros países, de Portugal, da Alemanha lá, e é por isso que tu vai ter também soldados indianos lutando pelo exército nazista alemão e japonês, cara, na Segunda Guerra. Então tu tem soldados britânicos, os indianos tendo soldados britânicos, soldados japoneses e soldados alemães, tipo... Sim. Não eles como soldados, mas ele representando um soldado. Exatamente. Algo que não é, por isso que também começa esse resgate cultural de identitário, porque tanto faz, tipo, a colônia que tiver inserida, tu vai ser obrigado a lutar por aquele país e morrer por ele. Sim. Então tu tem essa função aí. E já no desenrolar da segunda GM, em 1947, aí a gente tem a independência, porque esses movimentos começaram a se fortalecer. Tu tinha indiano armado, tu tinha indiano com maior representatividade, tu tinha uma classe média que queria essa independência. Então, depois de muita guerra, depois de muita morte, a gente vai ter em 1947, que não vai ter ainda um processo de independência como a Índia queria. Então a gente vai ter uma negociação da independência, que vai ser declarada essa independência justamente em 1947, numa meia-noite de... não sei o dia, só sei o horário, que pra mim foi muito marcante o horário. Na sexta-feira, meia-noite, Foi numa meia-noite. 13 graus, quem trouxe a caneta foi João Perry, braço esquerdo. Faltou tudo isso, né? Faltou o nome da pessoa, faltou a reunião. Como é que vai ser a negociação dessa independência? Vai ser uma divisão do Raj britânico em 2 países. No caso, a Índia, agora como Índia mesmo, vai ter a maior parte e vai ser de maioria do hinduísta, né? Maioria hindu. E vai ter o Paquistão, que vai ser de maioria muçulmana, que eram os caras que só queriam liberdade religiosa. Eles vão continuar fazendo parte da Commonwealth e a Índia não, né? Ou é o contrário? É isso aí. O Paquistão continua ainda tendo uma relação com a Inglaterra, né? Não, continua direto, na real. Não é nem subjetivo, assim. É direto. De fato, ele... É da rainha, né? E o Paquistão ele vai ser dividido entre oriental e ocidental, né? Então, justamente que no oriental depois a gente vai ter, perto já dos estudos coloniais, a independência de Bangladesh, né? Daí o que acontece? O que vai vir junto com essa independência? A gente vai ter 15 milhões de pessoas sendo obrigadas a migrarem. Por quê? Porque elas têm que ir para o seu local de pertencimento, seu local de identidade, digamos assim. E desses 15 milhões e dessas imigrações, a gente vai ter, no meio disso, 1 milhão de pessoas dizimadas ou pela fome, que ainda tinha, ou pela violência. Essa migração, ela se deu... eu quero ser muçulmano, então eu vou lá pro lado muçulmano, ou tu tem que ir pro lado que tu nasceu? Digamos, eu nasci em Natal, então eu tenho que ir para Natal. Eu nasci em Pernambuco, ou eu posso ir para onde eu me identifico mais culturalmente. Não, é por onde tu nasceu. Por onde tu for registrado. É forçado e obrigado. Forçado. Basicamente tá expulso, então, do lugar errado que você estaria. Isso. E daí, o que a gente vai ter? A gente vai ter alguns países que não sabem para onde, se eles ficam na Índia ou ficam no Paquistão, que vai ser o caso da Caxemira, que vai ser também, tem até a música do Led Zeppelin lá, até hoje ela é disputada. Até hoje é disputada, porque tem essa falta de identidade, acho que não, mas não consegue se decidir. Sim, é uma identidade que não faz parte em sua totalidade de nenhum grupo. Isso, porque não é tipo, eu sou isso, eu sou aquilo. É um negócio... Que vai ser também 47, né? A guerra na Caxemira já. E depois disso, em 71, vai ser o último... No caso, a última luta ferrenha ali, que vai ser a independência de Bangladesh. Que... Em 71, que vai morrer milhões de novo, e eles vão conseguir, vão derrotar 1/4 do exército britânico, né, no local ali, que vai ser, no caso, no Paquistão Oriental, que vai ser instalado daí a Bangladesh independente. E o Gandhi, onde é que entra aí, né? Dá uma pesquisada aí, mas eu acho que o Gandhi ele entra quando surge
essa reivindicação hinduísta e muçulmana. Entre o Gandhi, se eu não me engano, ele já estava estudando nessa época na Grã-Bretanha. Então, depois dessas lutas todas, a gente começa a ter um sentimento de nacionalidade. Não, pelo menos vários, né? Isso, entre as divisões locais e... Isso, tanto que mesmo em 71, a independência de Bangladesh, ainda tem algumas colônias, nem Portugal. Portugal tinha colônia lá ainda. Só que não era tão expressiva quanto a inglesa, né? A inglesa foi mais ferrenha, que mais dizimou gente. Ele retorna para a Índia, o Mahatma Gandhi retorna para a Índia em 1915 e ele vai ter um papel de conscientizador da sociedade hindu e muçulmana na luta, mas a luta dele era pacífica. Ele tinha... Não era luta com arma, não era violência. Não, era exatamente o contrário, era contra a violência. Então, com o surgimento desses nacionalismos, em contraste ao colonialismo, a gente ainda continua tendo, que nem tu falou, o cidadão indiano, o cidadão pobre, enfim, sendo forçado a mudar de lugar, sendo forçado a se adequar, não fazendo parte de um lugar específico, sendo apenas as elites portadoras do nacionalismo ou dos interesses do país, digamos assim. Isso. Então, qualquer viés que apareceu até agora, durante toda a história da Índia, ele é feito e mantido pelas elites. Isso, porque aqui foi uma pauta ponto a ponto, bem distante uma da outra, mas pegando alguns pontos principais da história da Índia. Mas o que está acontecendo entre essas datas? A gente está tendo a Índia como uma potência econômica cada vez crescendo mais. Até hoje a Índia é um baita de uma potência econômica. Até porque ela não fica mais, ela não é mais obrigada a dar a produção dela para a Inglaterra. Para a Inglaterra. Ela justamente pode começar a cuidar da sua própria produção, da sua própria economia. Isso, mas até quando era a Inglaterra ainda era uma potência, só que não ficava local, né? Ficava... Era exportada e o lucro todo para a Inglaterra. Era desapropriada, basicamente. Isso. E então, como a gente tem esse país moderno, e paradoxalmente a gente tem uma pobreza exacerbada, a gente tem uma desigualdade social muito grande, que é aí que a gente começa a discutir entre os nacionalistas e os colonialistas. A Inglaterra é responsável pela essa modernização, isso que esses dois grupos vão começar a discutir. Ou a Inglaterra ela foi responsável por atrasar mais ainda essa modernização ou prejudicar a modernização. Ou seja, a Índia poderia ser uma potência ainda maior. Então, a gente tem aí a presença de duas narrativas, então, né? Isso. Seria a Inglaterra que trouxe todos esses males, mas querendo ou não, trouxe algo positivo, que foi indústria, foi visão econômica diferente, exportação, conexão com outros mercados. Isso. Ou a Inglaterra trouxe todos os problemas e interferiu num desenvolvimento natural da Índia, que poderia ter sido diferente de uma forma melhor. Isso é muito delicado e é um ponto de muita discussão, porque a gente não sabe, e ninguém sabe, se os países colonizados, tanto faz América, Índia ou o que for, eles se desenvolveriam de uma forma capitalista, porque naquele lugar o pensamento eurocêntrico e capitalista não existia. Não, a gente tem um imperialismo direto ali, né? Exatamente, então tem uma imposição de um modo econômico e não algo que vem se desenvolver através de uma forma histórica não pacífica, mas enfim, que foi se dando seus desdobres daquela maneira. Ou pegando a própria premissa liberal não fluiu de forma natural. Que é a premissa liberal, né? O comércio, a economia dá-se de forma livre, ela é espontânea. E ele não foi, a economia foi imposta de alguma maneira. Exatamente. Tá, então aí quem foi falado do Gandhi antes, né? Teve o Gandhi, mas o Gandhi não foi o único pensador. Não. Então a gente entende que conforme, né, uma fuga de cérebros da Índia para estudar fora, ter uma erudição, conhecimento e tal, que quando volta começa a se questionar, peraí, o que é ensinado, qual é a nossa cultura, o que é aprendido? A gente está estudando, a gente está vendo a nossa realidade ou o que nos foi imposto. Então, basicamente, é aí um dos primeiros passos dos estudos subalternos. Isso.
que é a ideia de recontar a história da Índia pelos indianos. Né? Não aquela história que a Inglaterra chegou, trouxe modernização, porque esse é o conto em inglês. Isso é o que a gente falou aqui agora. O conto deles nós estávamos aqui, chegou alguém e impôs. É que eles vão usar a premissa, quando esses estudiosos começam a retornar, eles vão usar a premissa do pós-colonial, né? A gente tem uma história que é contada de uma maneira onde... Mas só que o grande diferencial lá na Índia é o fato da maior desigualdade entre a própria população. A gente tem na África, por exemplo, o nativo e o estrangeiro. Na África a gente vai ter várias camadas. Na Índia? Na Índia a gente vai ter várias... classes diferentes. Não é classe, é... Castas. Aí vai ter as próprias castas na Índia que vão estratificar ainda mais. Então tu tem uma desigualdade muito grande. Sim, até porque entra um fator cultural, né? Sim. Religioso, de... quem é que lembra das novelas do Dalit? Isso, e a gente vai ter então uma questão muito mais forte da luta de classes lá. Então eles vão pegar... Então a gente vai pegar os estudos pós-coloniais e os estudos marxistas. A gente vai ter os estudos subalternos nascidos dos estudos marxistas. Vão ser os marxistas indianos, né? E vão evidenciar a história então do oprimido, daquele que não tem voz, e conta uma história hegemônica. Nem a gente tem no Jean Chesnot, que é a ocultação do outro na história. Vai ser isso que esses intelectuais vão descobrir e lutar contra, né? Eles vão descobrir que o outro que foi ocultado são eles. Exatamente. Lá a questão é própria, né? A subalternidade, então, dentro de toda a sociedade colonizada, onde subalterno não é somente o oprimido, mas faz parte do mundo capitalista. Isso que é a Spivak vai dizer, a Chakravarti Spivak. Sim, é associar a tua raça, a tua religião, a tua cultura a um lugar no capital. Exatamente, que é, nesse caso, assim como a africana, a indiana é abaixo, né? Ela está lá no limite, no limiar da base capitalista. Sim, porque ele é justamente aquele sujeito que vai trabalhar nas condições mais insalubres, mais pesadas, mais degradantes para o colonizador, né? Então o colonizador, eu não vou limpar fossa. Bota o colonizador para fazer isso. É que nem acontecia agora fugindo um pouco lá pro outro programa de novo, acontecia muito na África e na Ásia, era o colonizado ficar sempre com as melhores terras, né? Sim. Então o colonizador ficar sempre com as melhores terras. Sim, colonizador, exatamente. Acrescentando a tua pergunta que tu fez lá, Val, já que tu perguntou datas, é na década de 60 que a gente vai ter essas imigrações de intelectuais indianos para a Grã-Bretanha em uma maior escala. Antes a gente vai ter só alguns casos, que é o do Gandhi, por exemplo. Mas para definir bem os grupos que defendiam o imperialismo... Como é que o Gandhi viajou? Tipo, ele era rico? A família era rica? Era bastante. Porque a gente está falando de um lugar que é... como é que é? Não é extraído, um sistema de castas e Não, rigoroso. Era pobre? Não, como é que é? O trabalhador, ele é explorado. A gente tá falando de uma terra explorada, enfim, e como é que alguém tem dinheiro pra sair de lá e estudar fora, Sim. sabe? É que o pai dele era primeiro-ministro. Então o Gandhi, ele era da elite. Era de um dos principados, ele era primeiro-ministro. Então ele tinha ele era da elite. E ele vai pra Inglaterra quando tinha 14 anos, parece. Ele vai pra Inglaterra. Aí depois ele vai pra África do Sul. Aí quando ele volta em 1915 pra Índia, ele já tá naquelas questões já estudado com os conceitos. Sim. Eu acho que ele é um dos primeiros precursores dessa... Até porque um indiano de casta baixa, se eu não me engano, eu acho que nem pode sair do país. Pode só em caso se for do exército, ou exportado, ou porque é por um conflito religioso. Mas fora isso, se não me Ele tem engano... que ser por algum motivo que seja um motivo que realmente vai tinha importar ao país, ao império. Isso, ao império. Claro.
E daí a gente vai ter os dois grandes grupos que o Chakrabarti ele vai dividir entre o poder imperial, no caso historiadores filiados a esse poder imperial defende que foram os britânicos responsáveis por levar o subcontinente à unidade política. Ou seja, foi graças aos britânicos que a Índia chegou a uma unidade política e a instituição moderna e as leis. É, basicamente o faro do homem branco. Isso, basicamente. E já os grupos nacionalistas, que são esses historiadores no caso de uma elite, com uma casta que permitia os estudos, como o caso de Gandhi, mas não Gandhi, que a partir da década de 60, formados na Inglaterra e que viveram os últimos anos do poder colonial, né, já que a gente já tem independência em 47, argumentam que o colonialismo teve efeitos nocivos no desenvolvimento econômico e cultural. Tanto que mesmo depois mesmo ainda como o Paquistão tendo a divisão do Raj britânico e o Paquistão ainda sendo pertencente à coroa inglesa, os muçulmanos que lá ficaram instalados, eles ainda tiveram problemas de manifestação religiosa. Então essa briga por liberdade religiosa continuou ainda no Paquistão. Tanto que foi um dos motivos, não só esse, que desempenhou no caso em Bangladesh, que para a independência, porque não existia essa liberdade praticamente. Então que a gente falou, vão acabar resultando em dois grupos, né? Com visões diferentes, que estão tentando contar a história de um conflito e cada um partindo dos seus interesses. Isso, interesses elitistas. Sim. Por Tanto o indiano que vai contar a sua história, ele é um indiano elitista, com poder aquisitivo, com uma condição de vida melhor que os outros indianos que não têm talvez esse esclarecimento, essas condições. Isso. Porque o indiano da elite ele não se sente representado na história contada pelo poder inglês. Porém, ele quer se sentir representado nessa história, mas ele quer se sentir representado como elite. Sim, não como povão. Não como povão, né? Ele quer ser o protagonista, ele quer ser o herói. E aí tu pode pegar toda essa aura que a gente está falando, né, dessas revoltas, de tudo acontecendo, aí tu pega bem nascidos na Índia que vão pro estrangeiro. A Spivak nasceu em 40 e... Também era rica. Tinha dinheiro, né? não posso ser... Que era rica, mas tinha condições. Mas tinha condições, então em 61 ela vai para os Estados Unidos para estudar, bem na época que a gente está falando, então, das grandes, né? Uhum. E ela volta já com esse pensamento. Mas não só ela, a gente tem aqui um dos pensadores que é o Hanajit. É difícil. Hanajit Guha. Acho que é Guha. Assim, não estão nos pagando, mas na faculdade a gente aprendeu algo muito bom chamado Forvo. Que é um site que fala qualquer palavra em qualquer língua, porque como é que ele funciona? Nada saindo aqui do assunto. Tu entra no Forvo, tá entrando no Forvo? Tô. Afinal, tá entrando no Forvo, o que acontece? Tem uma barra de pesquisa, tá? Tu vai digitar um nome e uma palavra, sei lá. Foi Gurra? Mbembe, Achille Mbembe. Em todas as... Hanajit Gurra, que ele já botou. A palavra aqui, Hanadi Gurra. Ele vai só dizer o em todas as línguas que existe essa palavra, tem alguém nacional que vai repetir essa palavra com a entonação e com a forma que ela é. Isso aí tá em qual língua? Na língua dele. Tá em uma pronúncia. Tá em alemão aqui, ó. Tá, então... É Pali aqui, ó. E o que é Pali? Vamos ver ele falando. Gurra. Tá bom. Tá, vamos voltar aqui ao... Como é que a gente tava? Um dos pensadores daquela época foi o Gurra. Gurra. Que foi Spivak. Hanajit Gurra que vai iniciar esses estudos, vai se perguntar, né? Isso onde é nos que... anos 70, 80. Isso, exatamente. Né? Lá,
onde que entra a nossa história verdadeira, da história moderna indiana? História verdadeira, Rafael? Pô, Rafael. Rafael! Podia dormir sem ela. Não, Rafael, puta. Vai dizer O cara tem 3 Não é faculdades verdadeiro, de vai dizer que tem verdade na história, ué. Acabei de falar que são Nossa, faculdades. Não existem fatos, apenas interpretações. Nietzsche, cara. Puta, não deu o básico. Mas, nossa. A história com o nosso olhar, nossa interpretação. Onde está a nossa interpretação da história? Onde está a história contada por nós? Onde está a nossa interpretação? Perfeito. E aí o nome vem desse intelectual, né? Que ele, junto com 8 colegas, eles vão formar o coletivo editorial Subaltern Studies. Ótimo. Que vai... É interessante perceber que até o uso da língua é a língua inglesa, né? Na eles produção. falam inglês. Uma dúvida, talvez até especulação. É possível o Gurra, a Spivak, ou talvez até o próprio Gandhi ter bebido na fonte dos pós-coloniais africanos? Eu posso, talvez, especulação também, porque eu não tenho grande conhecimento A da história não é produção. feita com ICIS. Tá, a gente não tá falando de si, a gente tá especulando, talvez algo se? Eu que tô- esteja não. alguém que esteja escutando Não, possa não, é colocar exatamente- um comentário ali embaixo. Não, vocês estão falando Mas é merda. exatamente o que eu vou dizer aqui. Eu posso continuar então, Pode, tirando pode, essa então. introdução idiota? Eu não posso ter certeza na parte do Gandhi, referente aos intelectuais que ele Consultou. estudou, porque eu não tenho acesso à bibliografia dele. Mas Spivak e o Gurra, outros intelectuais indianos, certamente eles têm contato com os pós-coloniais. Que até os estudos subalternos ele vai ser uma junção do pós-colonialismo, do pós-imperialismo com o marxismo. Até pela questão da temporalidade, né? Porque o Fanon, ele é um pouquinho antes da Spivak, né? Sim. Então, a própria produção do Fanon e esse pessoal que a gente falou no episódio anterior, que orbita a mesma época, que não era ainda a ideia do pós-colonial, como é que era? Era aquele nome da... Anticolonial. Anticolonial. Esse pessoal anticolonial, eles vêm antes. É uma premissa e um pensamento um pouquinho diferente que dá o gatilho para essa Correto. questão filosófica que vem depois no estudo subalterno. Então, bem provável que tenha alguma relação. Até historicamente eles estão vivendo momentos diferentes, né? Exatamente, A África está se descolonizando. A Índia ela está se descobrindo Ator da sua história. ator da sua história. Porque o que me chamou a atenção, porque os indianos que pensavam a subalternidade foram batizados, que não foi um nome que não levou, mas eram chamados na época de Midnight Children. Exatamente. Midnight Children, Uma que boa é- banda de heavy metal. pegou esse nome. Mas Que é que é- aí a gente tem uma coisa muito interessante, porque mesmo autores subalternos, eles, que nem a Spivak, eles não se intitulam como subalternos, são estudiosos subalternos, se dizem pós-coloniais. Pós-coloniais, eles não chamam. Foram chamados. Porra! Eles não Estão chamando de... eles falam os estudos subalternos, a linha de pesquisa daquele livro em si, mas eles como subalternos não como estudantes da É, Eu acho que é algo tipo... Eu posso estar falando algo completamente sem sentido. Então não fala. Mas é a diferença do marxista, acho que eu já falei isso antes, do marxista e do marxiano, que um estuda a partir da produção do Marx, ele desenvolve suas teorias, e o que esse é marxista, e o marxiano não, ele vai pegar e vai ficar ali Vai no estudar céu, o ali, Marx. vai estudar o Marx. Então, pelo que eu estou entendendo, esses estudiosos pós-coloniais, eles têm uma produção de estudo subalterno. Não que eles sejam estudantes subalternos, Isso. sabe? Então, eles são um grupo com uma identificação pós-colonial que produz algo não contra a identificação, mas com um ramo diferente. Eles são um tronco por onde vão se desenvolver raízes. É que a gente pegar os estudiosos latino-americanos que vão fazer o decolonial... Latindo. Eu tô com sono, acho. Essa hora eu já tô dormindo, pessoal, desculpa. Vai pegar esses estudiosos latino-americanos dos estudos decoloniais, eles são pós-coloniais. Né? Na verdade, todos os estudos que vêm
depois de uma colonização, são estudos pós-coloniais. Só que tem especificidades de cada Sim, a estudo. partir da tomada de consciência, né? Os estudos ficam E pós-coloniais. outra coisa também desse mesmo nome, Midnight Children, que eu não sei falar inglês, como é que tá seria? Por aí, eu acho. É por aí? É. É por aí. Midnight O Children. Né? ouvinte sabe falar melhor que a gente. A gente fez história, não? Mas o que pode remeter esse nome também seja ao que a gente falou, que nem eu falei mais E cedo. foi quando assinado o documento, né? O tratado foi à meia-noite, né? Então são os filhos da independência. Bah! Puta merda, Muito que bom, frase. Porque Cheio de simbolismo. porque foi após a independência que possibilitou Sim. se estudar a ter os estudos subalternos. Sim, exatamente. Seria impossível. Independência à meia-noite, as crianças à meia-noite. Aham. Exatamente. É nome de filme também, sabe? Então aqui a gente já pode pensar na relação do acadêmico com o subalterno. Ó, Abre aspas. a bomba só tá em mim aqui hoje, ela só tá Claro. Michael Douglas. De fato, nos opomos a grande parte da prática acadêmica predominante em historiografia, por seu fracasso reconhecer o subalterno como criador de seu próprio destino. Essa crítica está no cerne de nosso projeto. Guha em Chakrabarti, 2000. MD. Qual a relação do acadêmico com o subalterno? O acadêmico, em relação ao subalterno, ele deve, de acordo com a Spivak, não sou eu falando isso, ele não deve nunca Vamos começar porque o que o acadêmico não deve, que é o que acaba mais fazendo. Não. Eu não perguntei o que ele não deve, eu perguntei qual a relação, não qual a não relação. Tá, mas a gente começa por aí, pai. Pode ser então. De acordo com a Spivak, para começar, o que o acadêmico não deve, sempre faz. O acadêmico, ele sempre tendencia a representar o subalterno. Ele fala por ele e ele acha que nesse falar por ele está aderindo à luta do subalterno e fazendo oposição do poder hegemônico referente à condição do subalterno. Trocando outra situação, então o homem falar no lugar da mulher sobre o que é o feminismo, o branco falar no lugar do negro sobre o que é racismo e essa situação, é uma classe falando pela outra. Basicamente. Tanto que a Spivak, que ela no livro Pode Subalterno Falar, ela coloca esse paradoxo dentro do livro que é uma crítica a ela mesma por estar escrevendo o livro dessa forma. Ela tá falando pela situação, pela condição do subalterno. Então, que relação o acadêmico tem que ter com o subalterno? O acadêmico, numa situação um pouco mais privilegiada que o subalterno, ele tem que proferir condições em que o subalterno possa falar e fundamentalmente ser escutado. Só a fala pela fala não garante. Ele tem que ser escutado. Então o acadêmico é essa relação que ele tem que ter com o subalterno. É de proporcionar locais onde ele fale e seja escutado. Muito bom. Então, assim, a gente pode pensar que, abre aspas, os historiadores do terceiro mundo sentem a constante necessidade de se referirem à história europeia em seus trabalhos, enquanto os historiadores europeus não sentem a mesma necessidade, sendo um movimento não recíproco. E isso seria um sintoma da posição de subalternidade em que permanece o conhecimento. Fecha aspas. Isso aí, quem disse foram os autores desse texto que a gente referenciou no início do programa. Então, a Spivak, não sei quem, saem do seu lugar de origem, com a sua condição privilegiada, de elite, vão para fora, estudam, aspas, o conhecimento, a filosofia universal, que é a Europa, né? Os padrões de conhecimento universal, fecha aspas, e voltam para suas terras, para falarem em inglês, para usarem conceitos eurocêntricos e visões de mundo que foram produzidas fora do seu berço. Essa necessidade, ela ajuda esse uso eurocêntrico e externo. Ele ajuda o filósofo e o pensador indiano, ou enfim, o pensador que foi colonizado,
ou ela não ajuda, porque ela não está produzindo um conhecimento local, ela está usando o conhecimento de fora para combater algo de fora, mas em primeiro momento ela não está produzindo fazendo parte de uma cultura indiana, ela está pegando elementos exteriores para aplicar na realidade da Índia, ou não aplicar, mas enfim, tentar explicar. Não, ajuda sim, porque qual é que é a moral? Quando tu tá inserido dentro de um sistema, tu não consegue criar uma alternativa a outro sistema, tu na condição de intelectual, de uno, de ser individual, ou como um grupo, um coletivo de subalternos, por exemplo, que nem a gente já falou sobre a história da Índia, mesmo soldados indianos tentando lutar pela independência, eles não conseguiram nada, foram suprimidos, foram exterminados. Então, quando tu sai financiado no caso da Índia, financiado pelo imperialismo, para estudar o conceito do europeu e a visão do mundo do europeu, e volta pro teu local de origem com o conceito do europeu adicionado ao que tu construiu no teu local de origem antes de ir para lá, antes de viajar, tu tem ferramentas suficientes para falar a linguagem do europeu e subverter a palavra do europeu. Tu subverte conhecimento. E isso se associa muito bom que tu falou isso, que quando a gente estava falando lá bem no início, nas primeiras lutas de independência e tal, de tomada de consciência de si, lá que tu falou no início do século XX e tal, era isso que o camponês fazia, né? Ele lutava, ele se apropriava dos conhecimentos, não, mas dos símbolos europeus, e usava eles de outra forma, que é o que levava o inglês a pensar que os indianos eram incultos, não sabiam o que faziam, enfim. Mas não, eles eles ressignificavam simbolismos, aquela questão da semiótica, eles ressignificavam o que era entregue a eles, né? Eles davam valor local. Quando a Espiva, aqui no livro Pode Subalterno falar, quando ela está se referindo aos estudiosos subalternos, né, que ela até usa os termos estudos subalternos, ela vai dizer que esses intelectuais, eles têm que repensar a história colonial indiana a partir das perspectivas de cadeia descontinuada das insurgências da ocupação colonial dos camponeses, a partir dessas lutas, né? Essa é a proposta dos subalternos, né? Do intelectual seria para ela essa que faz parte desses estudos, né? Então, assim, o subalterno ele só pode ser falado ou definido pela narrativa de transição que sempre vai privilegiar, em última análise, o moderno, que está intimamente associado à Europa. Como é que eu vou dizer isso? É que a questão o subalterno, ela também é uma questão eurocêntrica, então. Ele ser o subalterno e justamente a apropriação disso para transformar isso em estudos subalternos é uma ressignificação da condição inferior que está o... Eu acho que é exatamente nesse sentido de tu repensar a tua história vendo que tu era considerado subalterno. Uhum. Né? E a própria... Quando a gente está se questionando aqui sobre o lugar de fala, ela mesma vai dizer, né, que os nativos, os intelectuais nativos, eles têm essa condição de falar por todo um sujeito subalterno colonizado, exatamente isso. E aí que a gente pode se perguntar, tá, como que o subalterno então vai chegar a ter um lugar de fala, né? Ainda mais numa sociedade de castas, né? Porque o subalterno ele também partiu, que nem já foi falado antes, mas é sempre bom lembrar da colonização interna. Isso. Porque a elite vai tentar se manter no poder e vai legitimar a sua presença no poder, transformando de novo, da mesma forma que o colonizador, da mesma forma que o inglês pegava o indiano e botava ele para trabalhar, sei lá, extraindo carvão, digamos, de algum lugar. A elite, a casta com poder, vai fazer isso
Não com alguém do país do lado que vai ser colonizado, mas sim com o seu próprio povo. Então, o subalterno vai ser subalterno pro europeu, pra elite nativa, e não vai ser nessa condição. E justamente a luta do filósofo, do historiador, do pensador, dos estudos subalternos é quebrar essa tradição de opressão e dar lugar de fala e ouvidos pro subalterno. Que é o que o Chakrabarty ele vai usar como... Ele vai dizer que o objetivo dos estudos subalternos é ver o sujeito como protagonista de sua própria história. Ou como a Spivak retrata como sujeito político, né? E falando da Spivak de novo, o subalterno, como tu citou rapidamente ali na primeira fala desse mesmo assunto, que o subalterno é uma questão de classe, é condicional e não identitária. Isso é fundamental para a classificação, porque quando tu vai falar uma questão identitária, o problema dos movimentos identitários hoje, por exemplo, dos diversos que tu tem, que a maioria deles, não todos, claro, ignoram a diferença de classe, enquanto o subalterno é classe, não é identidade. E justamente a classe que a gente entende no contexto capitalista. Isso, no contexto. Então, a classe e a raça, mais uma vez, sempre sendo trabalhadas numa perspectiva só, né? De servidão ou de poder. Vamos voltar um pouquinho na Spivak de novo, porque eu acho que ela é fundamental pra gente compreender eu cito o Gohan. Não, Gohan é filho do Goku, cara. É o... Gurra. Gurra no sentido de botar as classes, né? Que nela a gente está botando subalterno. Então ela separa, o Gurra ela separa em 3 grupos, que é o grupo dos dominantes estrangeiros, o grupo dos dominantes nativos e o de toda a Índia, e os grupos dominantes nativos regionais e locais. Então assim, e o quarto grupo então seria o povo, a classe subalterna. Então a gente tem o poder exterior, o poder geral, digamos, né, local, o poder específico de localidades específicas, logicamente, como eu acabei de falar, e o povo. E o povo. Que é a grande massa. Seria a base da pirâmide. Essa questão de poderes e elites, ela entra na questão de burguesia, então. Porque essa questão de poderes e elites, ela chega na formação de uma burguesia ou não, porque se existem diferentes níveis de poder e de representação, a gente não tem uma burguesia unida que vai lutar por um ideal comum. Então, talvez essa questão de classe ela sirva só para te condicionar situações do servo e de quem manda. Mas não para criar um conhecimento, uma cultura, uma visão, enfim, uma identificação de forma nacional que venha romper essas correntes de sujeitar alguém a ser menos porque é a casta X ou porque trabalha Y. O capitalismo tardio lá, como assim nos terceiros mundos, ela cria essa possibilidade de exclusão de uma grande massa, né? Eu acho que nesse processo que se dá também além do laço social das castas, tem essa formação dessa classe baixa, né, do capitalismo tardio. Né? Por causa que a Spivak fala que a formação de uma classe ela é dada de maneira artificial e econômica. E o agenciamento econômico e o interesse é impessoal e hegemônico. Ou seja, é ditado, é formado, é uma classe artificial, eles estão naquela condição por causa de um sistema capitalista. E o capitalista é definido como o portador da consciência e do movimento ilimitado do capital. Ou seja, a área econômica é o capitalista que detém o poder econômico e o agente histórico mundial seria o político ou a política. Daí que está junto no capital. Isso. Daí a consciência de classe permanece atrelado a um sistema de comunidade ligado por conexões nacionais
e por organizações políticas e não aquela outra sentimento de comunidade cujo modelo estrutural é a família. Ou seja, é um poder econômico ditado por um capitalista que detém aquele poder e não decidido de forma capital. Esse poder econômico e político. Isso. E não dando continuidade a essa visão, vou falar coisa errada, tradicional. Essa visão... Imperialista, no caso de o poder centrado na família. Vamos só para arredondar aí, até porque tem faz bastante sentido isso no estudo subalterno, é dizer que a divisão internacional do trabalho contemporânea, ela é um desdobramento do imperialismo. Os países do primeiro mundo, por exemplo, né, os países do primeiro mundo estão em posições de investir o seu capital. E assim eles vão investir, né, e vão fazer isso de maneira mais pesada nos países do terceiro mundo. Sim, Investir. então essa visão que a gente tem dessa situação capitalista e enfim, essa divisão que a gente tem que para nós é uma coisa natural, ela só é natural porque ela foi construída ao longo de séculos, de anos e de muito esforço, né? Essa situação que a gente tem. Isso. Seria mais ou menos isso. Essa divisão do trabalho não só parece algo natural porque ela foi construída há tanto tempo que para quem nasce depois dessa trajetória toda, sempre foi assim. Sempre foi orgânico. Daí dá a impressão de que o mercado atua por si mesmo, ele se autorregula. Sim. Schumpeter, agora trocando um pouco, o Schumpeter, ele é um economista e ele vai dizer isso aí, que não tem nada de natural exatamente nessa questão que falam que o mercado ele se autorregula por uma forma natural, por uma força natural, uma mão invisível. Que é o que remete ao início, né? Que a gente falou até que é aquela visão de natural da economia. Isso na verdade, o Schumpeter vai dizer que é completamente irracional e natural. O homem não nasceu para mercantilizar a sua força de trabalho. Né? Claro que a gente está um pouquinho além ainda do... Sim, é outra... Mas assim... Mas é completamente pertinente. Então, os países do primeiro mundo, a Inglaterra, os Estados Unidos, eles vão usar a exploração no terceiro mundo, né, de forma pesada. Sim. Então, a indústria local nesses países ela vai ser completamente suprimida. Então, até porque ela pode até nem existir, ela foi levada para lá só para aproveitar a mão de obra local. Ela vai extrair a matéria-prima desses países do terceiro mundo, a força de trabalho para gerar todo o capital dos países do primeiro mundo. Exatamente. E aí que vai entrar depois na Krumah, vai vir nos dizer que após as independências, a descolonização vai ter um neocolonialismo, que é o investimento econômico institucionalizado. Vai ser legal tu botar uma indústria num país que foi tua ex-colônia, mas tu vai explorar de lá tua mão de obra com preço baixo. Porque a legislação de lá vai permitir. Então, até porque se a gente for pensar assim, então, desculpa te cortar, mas a Inglaterra chegou na Índia, botou a indústria, pegou os trabalhadores, trabalho forçado, esse tipo de coisa, enfim, guerra contra a vontade e tal. Daí eles falam, a gente vai sair daqui então. Só que se a gente sair, eles não vão ter mais uma empresa de luz, não vão ter empresa de água, então a gente deixa as empresas aqui e a relação de trabalho muda um pouco, mas a população continua dependente do que era a sua antiga metrópole. Seria mais ou menos isso. Rafael? Apontando o dedo, assim. Seria? Seria. Tá bom. É isso. É que eu tô procurando aqui, tem uma frase que tá exatamente o que tu tá falando aí, tem aqui. E aí, o que a Spivak vai fazer? Ela vai fazer uma crítica justamente ao Deleuze. É Deleuze? Não é Deleuze? Aí não, né, pai? Ó, tem em francês. É esse mesmo. Deleuze. A Deleuze e a Foucault. Então, que eles não... Tanto o Deleuze quanto o Foucault, eles não vão fazer uma narrativa, eles não vão levar em consideração o papel do terceiro mundista nas suas análises. Então, por isso que ela faz essa crítica a esses dois autores, né? E aí que ela entra na questão do feminismo no pós-colonial. Ela não é
a originária, não é Precursor. a precursora desses estudos do feminismo terceiro-mundista. Tem uma área muito extensa. Até seria muito interessante a gente chamar a nossa colega Carol para falar sobre o feminismo terceiro-mundista, que ela tem bastante estudo sobre isso, né? Tem. Mas ela vai chamar atenção para isso. Que o feminismo no terceiro mundo pós-colonial é diferente do feminismo que se trata no Ocidente. Por exemplo, o feminismo ocidental, ela não tem uma questão de raça, por exemplo, que vai ter... Eu uso o termo raça, apesar de não gostar de usar sempre etnia, porque ela usa. A Spiva que usa o raça, e até a Angela Davis vai ter o livro dela, Mulher, Raça e Classe. Mulher, Raça e Classe. Então eu me abro esse pequeno... Sim, porque a raça Espaço. é enquanto social e não enquanto Isso. biológico. Não, exatamente. E ela vai ser muito importante nesse papel de ter uma visão importante sobre o papel da mulher dentro de uma sociedade machista, patriarcal e violenta. A gente também tem no texto, aliás, a questão do indiano como um sujeito pré-político, porque Marx, nas definições de política e de ator e tal, de ação, acaba configurando o indiano como um ser antes do ser político. A separação feita por Guha entre os domínios da elite e dos subalternos teve implicações radicais para a teoria social e a historiografia. Dado que a tendência da historiografia marxista era classificar as revoltas camponesas... porque a revolta camponesa... A revolta camponesa ela estaria atrás, digamos, numa escala evolutiva, melhor, né? Uhum. Do que a revolta do proletário, da cidade e da fábrica. Né? Então, pelo que eu entendo aqui, dado que a tendência da historiografia marxista era classificar as revoltas camponesas, organizadas por afinidades com movimentos que exibiam uma consciência atrasada, como rebelião primitiva de caráter pré-político. O Hobsbawm fala isso também. Ele... Tradução livre! Eles são pessoas pré-políticas que ainda não encontraram, ou começaram agora a encontrar, uma linguagem específica que expressa as suas aspirações sobre o mundo. Então são pessoas, povos, que lutam ainda sem saber, pelo que eu estou entendendo, sem saberem o que querem. O inglês está aqui, está fazendo e acontecendo, e a gente não quer mais isso, porque a gente não sabe o que a gente quer, porque talvez a gente não tenha uma nacionalidade, a gente não tenha uma união, a gente não tenha uma identificação. Tu tá falando isso da Índia? Não, quem disse isso foi o Hobsbawm. Tá da Índia no caso. É porque a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tá falando quando na independência... Não, no pré-independência, isso, claro. Antes isso, da a gente questão sabe, colonial ainda. Eu acho que todo o oprimido ele vai lutar contra o opressor para ser livre. Sim. Né? Independente de ter uma filosofia altamente qualificada sobre isso, né? Mas essas filosofias elas vão servir de base para que aqueles intelectuais que conseguem contato com o povo ali, ele vai traduzir isso em forma de manifestos, vamos dizer assim, né? Mas a luta em si... Mas isso ainda é posterior. Anterior. Essa situação que tu botou é posterior ao anterior que eu estava dizendo. Exatamente. Então, assim... É complicado isso aí. Aqui, abrindo aspas para os autores do texto, que são 13, então os nomes dos 13 é meio complicado, mas enfim, os autores dizem que Guha rejeita explicitamente a caracterização da consciência do camponês como pré-política e sugere que a natureza da ação coletiva contra a exploração na Índia colonial era tão grande que, de fato, alargou as fronteiras imaginárias da categoria do político, como foi imaginada pelo pensamento europeu. Então, como foi caracterizado uma ação pré-política de um grupo camponês, de uma forma de vida camponesa, o Guha diz que não, que independente de ser um grupo camponês ou um grupo urbano, essas ações são políticas porque elas tentam moldar e mudar a realidade política.
Então, justamente essas questões e essa ordenação europeia do que é político, pré-político, o que é avançado, o que não é avançado, vai de encontro com as lutas dos grupos colonizados, dos grupos mais fracos, né? Então, sim, toda ação que tenta mudar a realidade ali é uma ação política, Sim, independente da narrativa europeia. se tu pegar, por exemplo, o objetivo que o Chakrabarty fala dos estudos subalternos, que é dar protagonismo pro subalterno em si. Quando tu confere protagonismo, tu confere ação política. E quando tu tenta modificar a historiografia de um país para não falar mais a forma europeia ou como é ditado pelo europeu, tu tá mudando politicamente o agente histórico dessa história. Sim, o agente histórico vai, através disso ele pode deixar de ser o europeu ou o colonizador para ser o colonizado. Encerrando agora o programa, a gente vai passar para o nosso setor de dicas culturais. Vamos começar aqui agora com Rafael. Buzo. Buzo. Sim. Buzo. Sim, senhor. Nessa temática de estudos subalternos, Índia, Ásia e tudo isso, por favor, uma dica de cultura. Como não poderia deixar de ser um livro fundamental para a gente compreender o que a gente está falando, Pode Subalterno Falar, de Gayatri Chakravarti Spivak. Essa era a dica que todo mundo aqui ia dar. Exatamente. Então, como eu que estou mandando aqui, eu não vou eu dizer, porque eu tenho que pensar em alguma coisa. MD, qual a sua dica? Eu vou dar aqui. Vou recomendar aqui um filme indiano chamado Os Filhos da Meia-Noite, ou Midnight Children, que é o do mesmo nome que a gente já discutiu aqui durante o podcast, com direção de, não sei pronunciar, Dipa ou Deepa Mehta. Não, vai ser muito nome indiano. Enfim, Dipa Mehta, Satyababa, Shahana Goswami, Shabana Azmi. Esse é o elenco principal. O gênero é um drama, nacionalidade no Reino Unido e Canadá, porém com autores e direção indiana. Por que isso? Porque teve uns problemas bem sérios quanto ao lançamento do filme, porque o autor, no caso, teve uns problemas com o Irã, porque escreveu um livro em 1988 chamado Os Versos Satânicos, que atacou diretamente a religião deles, né? Foi considerado uma blasfêmia. O filme foi gravado rapidamente, porque ele conseguiu uma concessão do presidente do Sri Lanka. Foi gravado em 69 dias em 651 lugares diferentes da Índia. Então, todos os países que a gente comentou aqui, eles aparecem durante esse filme. Aparece muito a cultura local, no caso de vestimenta, de arquitetura, o diálogo é todo aquele inglês canadense, assim, é meio estranho. Daí, ainda mais com um ator indiano falando, daí fica um inglês bem estranho, assim. Mas tem diversas partes que eles falam em indiano um com os outros, daí tem a legenda. E as músicas também cantadas pelos próprios atores são bem legais. O filme ele vai começar, se eu não me engano, em 1930 e poucos. Então é quase um apanhado histórico de basicamente tudo que a gente falou. Claro, muito eurocêntrico. Sim. Ainda e muito elitista ainda. Também o ouvinte pode fazer essa própria análise, de escutar o podcast, de ver o filme e tentar identificar esses aspectos que estão muito presentes. E o filme tem alguns detalhes a mais. Por exemplo, ele vai contar a história de dois indianos protagonistas, que é o Shiva e o Salem, e que foram trocados na maternidade. E quem troca na maternidade é uma indiana cristã.
Então tem alguma coisa a mais aí que pode ser pesquisado e pode ser expandido dentro desse debate aí. E claro, tem todo o misticismo indiano em cima. Muito misticismo, muito. E o filme traz como poderes mágicos isso aqui. O CG é bem ruim do filme. Também foi gravado em 69 dias, né? O CG é bem horrível, assim, eu te dizer, bem artificial. Porém, a dramaticidade do filme e a atuação dos atores é muito boa. Vale a pena ver. Era isso. Ótimo. Então eu encerro a minha participação dando dica de cultura, um texto, obviamente, que a gente usou para gravar esse episódio, né? Que, relembrando, é o Provincializar a Europa. A proposta epistemológica de Dipesh Chakrabarty. É só botar no Google, acha ele barbadinho. Então, sem mais delongas, encerramos o episódio de hoje. Alguém tem um recadinho final aí pra dar? Não. Então, redes sociais, qualquer coisa aí já foi passado. Nas redes sociais pessoais aqui de cada um é o MD no Instagram, @MichaelCosman, @Michael.Cosman. Isso aí. Rafael não tem. Tem Twitter, Rafael? Não tem. Rafael desativou o Não tem Twitter. É rnbuzo@gmail.com. Isso. Se quiser mandar uma carta, depois ele passa o site. O site, né, o Sair da Grande Noite, está à disposição lá para vocês sempre acessarem nossos textos, baixarem os livros à disposição. A gente vai entrar com uma sessão de downloads com mais volumes de todos os livros também. Exatamente. E em breve teremos nossos cursos. Fiquem à vontade para críticas, sugestões de programas, de quadros, temas, enfim. No Instagram eu sou o pablorodrigo.bc, fácilzinho de achar também. É isso. Obrigado por quem ficou até o fim. Qualquer crítica, dúvida, pergunta, quer nos xingar, manda inbox, nos procura. A gente ouve e chora tranquilo. Obrigado, tchau pra todo mundo. Tchau. Acabou. Elenco de Satyababa Shahana Goswami Shabana. Amigo ouvinte, o recado de hoje é de Vanessa para Paulo. Paulo, meu querido, em meu coração ardem as centelhas desse amor. Pelo clamor de 1000 guerras, nem o fim de todas as eras. Puta, Rafael!